Boa noite a todas e a todos. É muito importante para nós, é um momento de muita alegria a gente poder estar aqui nessa palestra, que, como disse o próprio palestrante, é um bate-papo sobre o tema da despatologização, tanto na saúde quanto na educação. Estamos muito felizes, agradecemos a todos e todas que aceitaram o desafio, se inscreveram para assistir e participar dessa noite conosco. O trabalho de hoje está sendo gravado e será montado o vídeo e vai para o YouTube no canal do IGES. Prestigiem, se inscrevam, que a gente está colocando cada vez mais outros tantos vídeos no nosso canal. Agora eu passo de imediato a palavra à aluna Bárbara, que fará a abertura em nome do IGES. Boa noite a todos, meu nome é Bárbara, eu sou acadêmica da Faculdade FAVENE, parceira do Instituto Gaúcho de Educação Superior, o IGES. Estou dando início ao terceiro semestre de Pedagogia. Nossa instituição oferece graduação, segunda graduação, pós-graduação, EJA, cursos técnicos, curso de capacitação. A instituição tem parceria com os polos FAVENE, Dom Alberto, Futura. Estamos localizados na Avenida Borges de Medeiros, 308, sala 123, 124, no coração da cidade de Porto Alegre. Por que estudar no IGES? Professores capacitados, auxílio pedagógico especial, mensalidades exclusivas, aulas virtuais completas e muita dedicação dos professores para com seus alunos, nos transmitindo segurança para que tenhamos em nossa trajetória nessa instituição sucesso e em nossa carreira profissional também. Obrigada, Bárbara, pelas tuas palavras e a apresentação do que é o Instituto Gaúcho de Educação Superior. Agora eu convido Laura Caldas Michel, representante do Polo Balneário Pinhal, para fazer a apresentação do Polo. Boa noite, meu nome é Laura Caldas, represento aqui o IGES em Balneário Pinhal. Eu sou acadêmica de Pedagogia no final do 7º semestre e de licenciatura em Artes Visuais, indo para o 7º semestre também. O nosso polo fica na Tenente Vivian 93, centro de Balneário Pinhal. Convido a todos que vierem no verão para conhecer o nosso polo e que os acadêmicos que estão aí no 7º, indo para o 8º semestre, que quiserem fazer uma pós-graduação, prestigiem o seu polo, façam suas matrículas conosco. Né? A gente sabe que muitas vezes o call center vem e oferece. O que ele oferece para vocês, nós também oferecemos. Então, para que se mantenha o polo, para que mais alunos consigam ter uma formação adequada numa faculdade boa, de qualidade, é importante que vocês façam dentro do polo de vocês, tá? Um abraço a todos e que tenham uma boa palestra, com grande aprendizado, que eu tenho certeza que será. Um beijo, meninas. Obrigada, Laura. Agradeço muito todo o teu empenho, teu apoio desde o início nesse polo, né, que já são anos de trabalho. Então, convido a todos, quando for verão, estivermos no Balneário Pinhal, vamos fazer lá um café, já deixo o convite a todos. Agora eu convido a aluna Thaís, que vai falar sobre um curso que a gente tem muito carinho, muito cuidado com ele, e ela representa, então, esse grupo. Thaís. Boa noite, eu me chamo Thaís, sou aluna do IGES no curso de Educador Social. Sou ativista na área social há mais de 8 anos. O curso é oferecido pelo IGES há mais de 15 anos, com aulas síncronas em função da pandemia, com aulas às sextas-feiras à noite. O educador social, em atenção, defesa e proteção às pessoas com situação de risco
e com adolescentes em conflito com a lei, procurando assegurar seus direitos, além de desenvolver atividades culturais, esportivas, escolares, laborativas, criativas e racializadoras. O educador social também contribui com o desenvolvimento psicossocial da criança. Institucionaliza quando ele mantém a criança em contato social com o mundo, com sua comunidade, pois assim há a preservação de sua história. Também é considerado um educador social também é considerado educador social aquele que trabalha com vítimas de violência, exploração física, psicológica e com segmentos sociais, submetidos a algum tipo de exclusão, com jovens envolvidos em atos infracionais, população carcereira, com deficiência e com dependentes químicos. Obrigada, Thaís, por representar o grupo que faz educação social conosco, um curso que a gente tem muito carinho. Alguém da educação infantil está presente hoje, gostaria de falar sobre o curso profissional de apoio na educação infantil? Não chegou nenhum dos representantes ainda. Então, quando eu passar agora a palavra para o final, para a Leila, eu vou pedir a ela que ela fale em nome, então, né, porque a Leila Santos foi nossa aluna e atualmente é professora do curso comigo, e também representante do profissional de apoio na educação infantil, que é um curso que a gente oferece há vários anos e temos muitos alunos aprovados no concurso de Porto Alegre, com a bela notícia que serão chamados em seguida. Então, Leila Santos agora, por favor. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e obrigada por estarem conosco nessa noite. Para aqueles que não me conhecem, então, eu sou a Leila Santos, cursando Pedagogia pela FAVENE e o curso de Educador Social também pelo IGES. E também cursei o Educador Infantil pelo IGES, com a nossa amada professora Lília, e falando um pouco desse curso, ele nos agrega muito como educadores. Mesmo nós que já temos magistério, que estamos fazendo pedagogia ou já tem a pedagogia, esses dois cursos eles não nos oferecem aquela prática e aquele conhecimento que o educador infantil nos proporciona. Então, ele nos enriquece muito em termos de sabedoria, em termos de como lidar com as nossas crianças e desenvolver melhor o trabalho lúdico e psicomotor com os pequenos. Então, continuando, o assunto a ser abordado consiste nos processos de despatologização na saúde e na educação. O projeto Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida, teve início quando profissionais da medicina, educação, psicologia, fonoaudiologia, parceiros de pesquisa e serviço viram a necessidade de enfrentar coletivamente processos de patologização que transfiguram diferenças em doenças para ocultar as desigualdades que assolam a nossa sociedade. E quem vem nos falar sobre esse tema de extrema importância é o professor mestre Vinícius Pasqualin. Ele é psicólogo, especialista em família, casal e sexualidade, mestre em psicologia social institucional, doutorando em educação, na linha de pesquisa em educação especial, saúde e processos inclusivos na URGS. Ele é um membro do Despatologiza RS e da ABRAPI, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Então, agora eu passo a palavra para o nosso palestrante, Vinícius Pasqualin. Seja muito bem-vindo e obrigada. Obrigado, Leila. Obrigado, pessoal. Boa noite. Queria dizer, assim, que estou muito feliz com que deu essa oportunidade de a gente poder conversar, né, numa noite, na última noite do mês aí, né, uma quarta-feira, num frio. Se vocês estiverem escutando um barulhinho aqui, é o meu aquecedor, né, para deixar os pés quentinhos, enfim. E essa ideia surgiu de uma conversa com a Lilian, né, Lilian?
a gente trabalha juntos, né, num outro projeto, o IGES e a FASC em Porto Alegre, e trocando figurinhas, assim, eu e a Lilia demos match, né, como hoje os jovens dizem no Tinder, né, da match, mas a gente não ficou, a gente ficou, assim, para trabalho, tá? E a partir disso surgiu a ideia de poder falar sobre a despatologização, né? E é ótimo que isso me deixa muito feliz, porque a gente também está num espaço de formação, né? Com pessoas que estão aí se formando, buscando se profissionalizar e poder apresentar algo que está nos desafiando aí fora o tempo todo, né? Que é a gente pode falar medicalizar, né, ou o patologizar, né, o despatologizar. A Leila, viu, Leila, quando tu falou, é normal mesmo, a gente enrola a língua, despatologização, a gente tem que fazer um exercício, assim, com fone o tempo todo, porque às vezes eu falo muito rápido também, e é complicado mesmo. Então eu elaborei um roteiro, assim, para que a gente pudesse... O meu principal objetivo hoje é passar uma mensagem de escuta, né, e visibilizar processos, vamos dizer assim, políticas, ações, modos que vão, de uma certa forma, prendendo as pessoas em algo, né, fixando em algo, numa identidade, né, ou num lugar, ou reduzindo a pessoa que é cheia de vida a uma coisa só. Então a ideia é poder trazer um pouco disso, mas a principal mensagem é essa. Para começar, eu queria ler um poeminha que tem a ver um pouco com a escuta. E a gente vai fazendo esse exercício eu vou trazendo algumas peças, assim, para a gente poder pensar, vou conversando um pouco alguns conceitos, e vocês podem se sentir, assim, à vontade para me interromper, ou contribuir, ou perguntar, né? Porque a partir do diálogo, né, com o desejo de vocês, a gente também vai conseguindo se fazer entender. Quando a gente pensa uma aula, uma palestra, uma formação, a gente passa por vários crivos, assim, né? O que o Vinícius acha que é importante vocês ouvirem, né? O que eu acho que vocês esperam, né? Qual é a expectativa de vocês? Qual é a expectativa também que eu tenho do encontro? O que é importante, né? Enfim, é um processo de criação que passa pela empatia, né? E o desafio é que a gente consiga chegar num idioma comum, né? E que eu consiga me fazer entender a partir também das nossas vivências, dos signos e significados, do que tem em comum, né? Tem que fazer sentido isso aqui, né? E para isso a gente precisa promover o nosso encontro, enfim, expor, né? Botar as coisas na mesa. Então eu vou trazendo alguns elementos, algumas cenas, e depois eu me apresento um pouquinho melhor, que eu fiz um slide só para isso, só para me apresentar. Então, é um textinho do Manuel de Barros, que eu adoro, assim, que se chama Escovar Palavras. E eu utilizo muito essa metáfora, esse texto, para a gente pensar a nossa escuta, e não só no nosso trabalho, assim, mas com o mundo, com a vida, com as pessoas, né? Então, pedi licença para ler, porque eu não sei de cor ainda, né? Escovar palavras. Eu tinha vontade de fazer como os 2 homens que vi sentados na terra escovando osso. No começo, achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor, e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras.
eu já sabia que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitos significados remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava as horas inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma me perguntou, o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto? Eu respondi a eles, meio entressonhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. O texto, né, é mais ou menos isso, assim, a metáfora dos arqueólogos, né, que a gente possa ser arqueólogos, assim, na vida, no nosso trabalho, né, nas escolas, né, nas políticas públicas, no contexto social, para que a gente possa escovar as histórias, né, tirar o pó ali, vamos ver, para que a gente consiga ver que sentidos que tem ali, né? Bueno, vou trazer também mais algumas palavrinhas que eu vou deixar solto para a gente poder ir largando, assim, que é escuta, diferenças, respeito, conhecimento, isolamento social, cultura, subjetividade, desconstrução, trabalho em rede, ética do cuidado, machismo, cuidado, resiliência, resistência, multiplicidade, processo, diálogos, estigma, ouvir, alteridade, resistência, relação, atenção, feminicídio, capacitismo, potência, liberdade. Não vou ler todas, assim, mas que a gente possa ver que essas palavras, elas estão aí no ar o tempo todo e nos atravessam, né? E, de uma certa forma, vão compondo a nossa maneira, o nosso modo de ver o mundo, de enxergar. E aí, pensando em modos de ver o mundo e enxergar, tem um filósofo que eu adoro, que é o Deleuze, que ele fala que a gente é composto por linhas de realidade. Existe toda uma geografia no nosso corpo, uma geografia de sentidos, né? E eu vou tentar ilustrar isso aqui, né? Então, por exemplo, eu nem sei por onde eu começo, porque eu passei por todos esses espaços aqui, né? Então, vamos ver. Eu me formei na UBRA, em Guaíba, né? Eu nasci em Porto Alegre, cresci em Guaíba. E a partir dos trabalhos com a UBRA, eu fui indo para outros movimentos, né? Fiz meu estágio num serviço de consultoria em desenvolvimento institucional em escolas, estudei num núcleo interdisciplinar de estudos em violência, e a partir desse núcleo fui estudando um pouco a rede de proteção à mulher, né, e fazendo esse link com a educação também, a Cavai a Escola, tinha um projeto que se chamava assim, né, muito ligado na época que tinha o Plano de Educação em Direitos Humanos, né, o PNE. Então, muito ligado também aos direitos humanos, enfim, tinha um observatório ali de direitos humanos na própria UBRA, tinha um programa de saúde na escola, que eu fazia parte, os movimentos, né, de 1º de dezembro, como a gente trabalhava muito com jovens, eu trabalhava muito com adolescentes, a gente sempre acabava falando sobre o 1º de dezembro, né, o de combate ao HIV/AIDS, porque a gente trabalha muito com a prevenção, e aí se aproximando também dos movimentos LGBT, enfim. Depois que eu acabei me formando, eu fui trabalhar no estado do Rio Grande do Sul, por isso tem um logo ali do governo do estado, que foi um baita de um aprendizado, né, para mim. Eu só consegui fazer estágio em psicologia no estado porque uma professora, magistério, concursada, ela tinha uma segunda graduação em psicologia. Então eu consegui fazer o estágio porque tinha uma psicóloga no local, né? E fiquei assessorando na 12ª Regional de Educação. Quem
o pessoal da educação vai ver aí, né, que existe a Secretaria de Educação do Estado, tem as regionais, as 30, não sei se ainda são 30, e eu ficava na regional de Guaíba, na 12ª, que era pertinho da minha casa. E ali eu cuidava da saúde escolar, da educação inclusiva, né, da prevenção às violências, e depois acabei meu estágio e me convidaram para trabalhar na Secretaria Estadual de Educação mesmo, né. E aí eu recém tinha me formado, bom, vamos lá, né, vamos conhecer. E aí eu conheci o estado todo, menos as Missões, foi o único lugar que eu não consegui ir. E eu confesso que quando eu me formei e entrei quando eu fui fazer meus estágios em psicologia e educação nas escolas, toda a minha formação fez sentido ali, né? Tem uma ONG ali também, que é o Somos, que é Comunicação, Saúde e Sexualidade, ele está fazendo 18 anos, se eu não me engano, agora, esse ano, que trabalha com os direitos LGBT, a questão das prevenções, das prevenções das ESTs, enfim, várias coisas. Depois veio a minha especialização em terapia de família, porque eu ia para a educação e fazia minha formação em terapia de família, então eu via coisas, eu tinha um olhar sistêmico para as famílias que se chocava quando eu ia para o território da educação, quando eu ia para a Secretaria de Educação. Tinha um outro jeito de escutar. Isso foi me inquietando. Eu acabei saindo da Secretaria de Educação e fiquei na formação e, mesmo assim, trabalhando com escolas num outro formato. Bom, mas o que eu estou querendo dizer tudo isso? Conforme eu fui circulando pelos lugares, isso foi me possibilitando que eu fosse furando as minhas bolhas. Às vezes a gente fica preso um pouco nas bolhas de sentido, né? Então, quanto mais tu circula, mais tu aprende, mais vida, mais mundo cabe na gente. E uma das minhas maiores paixões é a saúde escolar, né? Que é o programa de saúde na escola, que eu vou... Esse programa, quando a gente fala de medicalização e patologização, ela atravessa o tempo todo a gente, né? É uma política, e quando eu digo política, não é uma política partidária, é uma produção de sentido, né? É algo que vai passando para a gente, né? Em que a gente vai, que vai influenciando a nossa visão de mundo, e a gente vai reproduzindo aquilo ali, né? A gente começa a dizer agora que é políticas do senso comum, né? Sabe o senso comum? Aquela coisa que todo mundo fala, mas na verdade não é? Então, mais ou menos isso. A gente vai ficando em bolhas e vai engessando a nossa visão de mundo. Por isso que é importante que a gente circule em vários espaços, em vários territórios, que leia várias coisas, né? De outras áreas também, para que a gente vá, então, aí furando as bolhas. Eu vou trazer, então, essa linha do tempo para a gente poder pensar a própria relação entre saúde e educação, né? E eu vou estar tendo um recorte, tem um programa de saúde na escola, mas ele também é uma produção, né? Um resquício histórico dessa relação entre saúde e educação. Enfim, então a gente teve um primeiro documento sobre saúde escolar lá em 1779, na Alemanha, porque tinha a questão da guerra, né? Não é da guerra, tipo, tinha uma coisa toda de industrialização do país. Já fui para a guerra, já avancei não sei quantos anos. Tinha toda uma questão de industrialização do país, de crescimento. Então, tinha toda aquela coisa de cuidado, né? E que a escola seria esse espaço de cuidado. Enfim, a gente vem para o Brasil, os primeiros estudos sobre saúde escolar vêm em 1850 no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, vem a saúde escolar em 1930, né? Então, começa a se falar isso, e a saúde escolar, o que era? Era no departamentinho. A Lilian tá aí, a Lilian é professora, né, Lilian? Qualquer coisa me vê se isso aqui é verídico, tá? Não que a Lilian fosse de 1930, porque eu acho que a Lilian é um pouco mais novinha. Mas era um departamento, assim, uma pessoa que vai dar as diretrizes da política, que vai dizer o que tem que fazer ou não. E não numa perspectiva de rede, de contato, né? Enfim, teve ali a primeira LDB, né? Os psicólogos, aqui eu me incluo também, né? Na década de 80, entram nas políticas públicas, e a gente tem
Eu acho que é muito importante, porque em todos os espaços que eu vou, né, tem um desconhecimento, assim, ou uma não apropriação dos documentos do nosso país, né? Então, e da legislação, e o que os movimentos, né, políticos e formação de políticas públicas no nosso país, eles têm tensionado, né, e aí vocês vão ver que eu vou falar com muito amor nessa década de 90, aqui, início dos anos 2000, porque hoje a gente está num outro contexto, né, um outro contexto que tenta desmontar tudo isso. E aí diz assim, bom, vamos ter que atualizar isso aqui, né. Então, a gente tem a Constituição de 88, que redemocratiza o Estado brasileiro, né? E ali aparece o primeiro, ali que começam a surgir os conceitos de intersetorialidade. Na ponta da língua, né, Lilian? Intersetorialidade por causa que, escrevendo isso direto. Depois com esse conceito de intersetorialidade, de pensar os setores dialogando, enfim, as políticas públicas dialogando, pro desenvolvimento dos sujeitos, pro desenvolvimento da sociedade, enfim, vem o Sistema Único de Saúde, ali em 1990. E o Sistema Único de Saúde, ele tem princípios, né? Estudem os princípios do SUS, independente do curso que vocês estão fazendo, né? Porque o SUS, ele vai falar de igualdade, equidade, a questão da regionalização, né? E isso a gente tem que pensar independente da política que a gente está. Da assistência, da saúde, da educação, enfim, para a gente poder fazer essas conexões, né? Não é porque eu estou na política de saúde, né, ou de educação, que eu não possa identificar coisas da outra política. Aí eu faço conexões, eu vou falando, enfim. Eu estava lendo muito sobre educação inclusiva, né? E aí, agora eu vou contando aqui para a Lilian também, né? Quando a gente entrou no projeto com a assistência ali da FASC, embora ele seja algo para a questão da intersetorialidade, eu não tinha um domínio sobre assistência, né? Quem tinha mais um domínio da assistência era a Amanda. A Amanda, ela fez o mestrado dela sobre isso. O telefone tocou, espero que não tenha dado. Ela fez o mestrado dela sobre isso. E eu fiz meu mestrado sobre intersetorialidade entre saúde e educação. Então a gente se complementou. E nesse encontro desse trabalho, eu comecei a conectar um monte de coisa, né? A noção de território da assistência com a noção de processos inclusivos da educação e o quanto que articular a rede é educação inclusiva, né? Isso é furar as bolhas, isso é promover vida. Então, tu começa a fazer novas conexões, assim, que estavam ali, na verdade, o tempo todo, mas como a gente está sempre na mesma política, a gente acaba sendo capturado e sendo, tipo, cumpridores da política, né? Isso também é um desafio nosso, assim, enquanto profissionais, de ser mais do que operadores da política, mas que a gente possa inventar, que a gente possa criar, que a gente possa ter crítica, né, do lugar que a gente está, né, no lugar que a gente poder pensar, problematizar o cotidiano, a nossa realidade. Então, estudemos o SUS. Nessa década de 90, olha que interessante, né, a gente começa a ter um boom ali das políticas públicas e vem as escolas promotoras de saúde. Vocês devem ter visto em algum momento aí, estudado, enfim, que houve um tempo que existia, tipo, dentista na escola, né? Existia médico na escola, enfim. E o que aconteceu? Assim, o que aconteceu? Essa galera, né, a gente sai daquela lógica biomédica, que é só o médico que tá ali, as redes começam a aumentar, as outras áreas começam a aumentar, então são mais olhos olhando para a população, mais gente olhando, são outras perspectivas. Então a gente sai da lógica biomédica para múltiplos olhares, e a gente começa a pensar numa saúde coletiva também, né? Porque a lógica biomédica, ela é importante, sim, para que a gente possa identificar, tratar, enfim, mas ela, de uma certa forma... Deixa eu dar um exemplo que eu acho que é legal, né? Tem um livro do Rubem Alves, que é da Educação dos Sentidos, que ele fala assim, conceitos são muito difíceis de explicar e fáceis de esquecer. Então, a gente fala por cenas. Uma vez, no município aqui de Guaíba, eu estava no programa de saúde na escola, a gente fez um trabalho com os jovens sobre acuidade visual, né? E
a gente foi lá, fez a Cuidade com os Jovens, conseguiu uma parceria com o Lions e todo mundo ganhou óculos. No dia seguinte, a gurizada não usou óculos e alguns quebraram óculos. O que faltou aí? Né? Depois a gente foi perguntar, né? O que tá acontecendo? Passou um gurizinho e te perguntou, por que foi que tu não tá usando óculos, não sei o quê. Aí alguns, eu não sei cuidar. Outros assim, vão me chamar de 4 olhos, não sei o quê. Então faltou uma coisa pedagógica ali, né? Faltou a questão do cuidado com óculos, como é que faz isso e tal. E o próprio bullying, né? Guardamos essa cena, passou um tempo, a gente fez uma formação com todo o município aqui, e a gente chamou um médico, porque o programa de saúde na escola, ele tem metas a cumprir, né? Então a gente chamou o único oftalmologista do município. Guaíba tem 100 mil habitantes, tá, pessoal? O único oftalmologista do município que fica no hospital aqui, né? No hospital regional. Então ele atende toda a população. E ele foi fazer uma fala sobre as principais doenças ali, oculares, enfim, que daí é tipo bactérias nos olhos que aparecem por questões de higiene e tal. E aí ele começou a explicar bem médico mesmo, assim, né? Aqui sim, acontece isso e tal, não sei o quê. E aí a enfermeira lembrou dessa experiência do óculos. E ela disse assim, já que vocês vão falar sobre a acuidade visual, já aproveita e trabalha o bullying. Ela conectou. E aí o doutor olhou assim para ela e disse assim, mas bullying nem existe mais. Aí eu dei 2 passos para trás, assim, e disse assim, e aí eu fiquei olhando assim, e o pessoal da educação ficou quieto, né? E eu disse assim, como assim, né? Daí disse assim, doutor, assim, uma pergunta, tu tá dizendo que essas questões, assim, de oculares tem a ver com higiene, né? Então tu sabe me dizer de onde é que são os alunos? Qual é o bairro? Daqui a pouco a gente, enquanto saúde escolar, município, a gente faz uma atividade, a gente começa a pensar um plano naquele território. E ele disse assim, o SUS, ele é muito bom, só que eu só enxergo o aluno quando eu abro a porta do consultório. É óbvio que ele vai dizer que bullying não existe, porque ele está preso dentro do consultório. A realidade dele é outra, né? Então, aí eu disse assim, né, bom, então não é que não exista bullying, é que tu não vê o bullying. Existe bullying, pessoal? Aí os professores, sim, existe bullying, né? Então ele também não tem culpa, sacam? Ele não tem culpa. Existe toda uma política que vai prendendo ele nessa lógica de sentido. Ponto. Então, o olhar biomédico ele é importante, mas se a gente puder abrir mais, a gente vai ver que tem várias coisas que estão influenciando ali. Saneamento básico, né? Qual é o senso comum ali da comunidade, enfim. Então, a gente poder abrir o máximo possível aquilo que a gente desconfia. Ponto. A gente tem a LDB em 96, que redemocratiza ali também a educação, né? Ele distribui o sistema de ensino. E a partir na década de 90, a saúde começou a dizer para a educação como que a educação tinha que agir com os alunos. E aí houve essa sobreposição de saberes, né? E o que a educação fez? Varreu. Não vai ficar aqui, vai lá para o posto de saúde. Saiam daqui. Hoje, a educação entende que é importante essa parceria, mas não daquele jeito da década de 90. Então, esse é o desafio que tem se feito hoje, de se pensar articulações voltadas para uma saúde coletiva. Tá tudo bem, pessoal? Vocês vão fazendo assim. Leila é a única que eu vejo, então, estão entendendo? Botem no chat aí, se eu tiver que ir mais devagar, podem... bom, então sai disso, mas ao mesmo tempo a saúde escolar, ela vem sendo olhada, e se vocês pegarem o próprio histórico do programa de saúde na escola, que ele começa ali em 2007, ele tem mudanças, né? Então, por exemplo, até uma certa parte, e assim, gente, as questões políticas no nosso país, né, influenciam diretamente nas políticas públicas. Então, um programa, ele tinha uma coisa assim no início, olha que diferença. A gente monta uma equipe, olha para um território, e monta um diagnóstico daquele território e trabalha juntos ali intersetorialmente políticas de saúde. Quando teve a queda da Dilma, entra o Michel Temer, mudou o
o próprio programa. Então ele sai dessa ideia de olhar para o território e projeto, o programa ele começa a dizer que a gente tem que falar sobre vacina, né, sobre aquelas rancenias, não, né, não, aquelas doenças em eliminação, a gente tem que falar sobre mosquito da dengue, e é assim, ó, mosquito da dengue, é isso, então tinha que falar sobre aquilo ali de um certo jeito. E aí não dá espaço para o sentido, né, para conectar com as pessoas. Então tinha metas, assim, para poder falar. Tem que trabalhar cultura de paz, tem que trabalhar obesidade, né, que é uma outra coisa, assim, né, que as pessoas dizem assim, nosso país ele é obeso e tal, tem um grande número de pessoas com sobrepeso, obesidade, só que isso não tem a ver com ganho, com riqueza, isso tem a ver com miséria, né, porque as pessoas podem estar obesas, mas elas não estão, elas estão subnutridas, né, então tá intimamente ligado, mas a gente reduz isso, né, a gente esquece dessa coisa toda e diz assim, não, ele tá obeso, né, e é porque come bem, nada a ver, né? Então muda isso, né, então o que eu quero mostrar com a linha do tempo é que esses departamentos, porque ora, o próprio programa de saúde na escola, se a gente for olhar, quem deveria coordenar é a saúde e a educação junto. Dependendo do município, é só a saúde puxa, só a educação, só a saúde e a educação. No ministério, às vezes é um ministério, às vezes é outro. No estado, às vezes uma coisa é outra, né? Antigamente também, ali na época da ditadura, a saúde escolar estava ligada a isso, né? A higiene na escola, pensar o ambiente da escola, né? E isso foi sendo vencido, né? Assim, sendo atualizado. E a gente começa a pensar, assim, né? Inquietos, desatentos, preguiçosos, características individuais ou patologias? Patologias são doenças, tá, pessoal? Discutir e analisar o processo de patologização dos modos de ser e de aprender no ambiente escolar é a inspiração desse nosso encontro aqui. A gente não é aquilo, a gente está sendo aquilo, né? A gente o sujeito, ele está sempre em processo, a gente está sempre em processo. O Vinícius de hoje não é o mesmo de ontem e amanhã não vai ser o mesmo de hoje. Porque eu vou estar, tipo, esponjinha. Vou estar vivendo e vou estar absorvendo coisas no mundo e vou estar fazendo novas conexões, né? E a gente precisa estar tendo essas conexões. Eu trago essa obra aqui que eu acho o máximo, que é da mesma artista do Copinho, viu, Lilian? Que é a Amanda McAvoo, que é uma artista do Canadá, em que ela pega o fiozinho. Lembra que a gente estava falando que a gente tinha toda uma geografia de linhas de sentido? Eu adoro essa metáfora porque ela pega um fiozinho invisível, assim, transparente, quase invisível, assim, brilhoso, e ela começa a fiar, e aí ela começa a produzir obras em grande escala. Então essas cadeiras são feitas de fios, e o quanto que eles ficam resistentes juntos, assim, né? É mais ou menos assim que a gente vai construindo também os nossos pensamentos, né, os sentidos, enfim. E aí eu vou ler um pouquinho aqui, e aí eu vou explicando o que eu quero dizer, porque a gente tem que dar um pouco de conteúdo também, né? Então, assim, quando eu falo em medicalização e patologização, é a mesma coisa. Existe até é a mesma coisa, mas a gente aposta no nome da despatologização pelo sentido que ele tem, né? E pela força política que tem. Uma coisa é que para não medicalizar, para desmedicalizar, para tirar a medicação, tu tem que ir antes, que é não patologizar. Porque a gente só medica porque a pessoa tem aquilo ali, né? E o que eu tô querendo dizer com isso? Olha só que interessante. E aí eu posso trazer cenas, assim, e aí quando eu tô narrando isso, não é que seja algo determinado, mas que a gente possa refletir sobre a cena. Então, por exemplo, assim, tinha um paciente meu que ele chegou em junho, né, por exemplo. Foi em junho, foi no final de maio. Não desse ano, mas faz tempo. E aí o pai dele disse assim, olha, ele não tá aprendendo. Ele não tá aprendendo, ele anda muito agitado e tal. E aí eu levei ele no neuro, e aí agora ele tá tomando Ritalina e tal, mas o neuro disse que tem que levar pro psicólogo igual, né? Mas ele tá com dificuldade de aprender. Tá aí.
sempre foi assim. Não, nunca foi assim, agora que ele tá agitado e tal. Daí, mas o que tá acontecendo e tal? Ah, e tem uma coisa que aconteceu em janeiro, a mãe dele sofreu um acidente e morreu. E é TDAH, né? Como é que chegou lá? Como é que ele pegou, tal? E aí é que tá também, né? Tem uma psicopedagoga sistêmica, ainda bem que eu tô com meus livros atrás, que eu já faço propaganda, viu, Lilian? Eu faço propaganda dos livros. Bom, coisa boa fazer em casa. Isso aqui, ó, O Amor da Minha Vida. A Elizabeth Pollitt é uma psicopedagoga da abordagem sistêmica. E ela fala uma coisa que eu acho super libertadora. Ela fala assim, déficit de atenção é déficit em algum lugar. E esse algum lugar é na política, na relação, no ensinar, na história, no como tu conta a história, né? Então tu vai ter que... Pô, ele tem TDAH, então abre o TDAH. E vamos ver qual é o mapa de sentidos que tem nesse sujeito. Né? E para isso a gente tem que ir escovando, né? Ser arqueólogo mesmo. Então, é esse livro aqui da Elizabeth e o Dificuldade de Ensinagem. Ela traz os casos assim. Por quê? Isso eu fui aprender. Por que a despatologização ela faz sentido para mim? Isso aconteceu comigo na própria clínica, no consultório. Eu atendia muito paciente individual. Quando eu fiz da abordagem sistêmica, que é olhar para as relações, e eu acho que é isso, né? Quando tu olha para as relações, tu tira a culpa das pessoas, porque a gente está reagindo a coisas o tempo todo, né? Então, por exemplo, assim, eu vou ali e tô atendendo a Leila, né? E aí a Leila tá me falando, a Leila é louca, né? Tem alguma coisa aqui, pelo amor de Deus, né? E aí, a Leila, ela é filha da Lilian, né? E aí, a Leila tem problema, Leila tem bipolar, pronto. E aí eu chamo a Lilian, e eu vejo as duas em relação. Não, a Leila não é bipolar, a Leila tá reagindo à relação dela com a Lilian. Então, tu abre, né? Então, quando a gente patologiza, a gente, de algum modo, a gente falhou na escuta, né? Então, eu acho que a principal coisa que eu quero dizer é isso, sabe? É o principal ponto, escuta. E a gente vai ter que estar sempre afinando a nossa escuta, né? Porque o cotidiano, a gente vai se acostumando com o cotidiano e não vai vendo algumas coisas. Enfim. Então, a medicalização, ela é um processo de produção de lugares. Um dispositivo funcionando em forma de rede, disposta em um conjunto rizomático. Rizomático é tipo, sabe quando tu pega quando tu arranca grama e tem as raízes da grama e tu não sabe onde é que começa e onde é que termina? É mais ou menos isso. Um conjunto de sentidos que, não importa o lugar que tu pegue, tu vai ver que é aquilo ali. Heterogêneo que engloba discursos. O que dizem, né? Discursos, instituições, organizações, arquitetônicas, decisões, leis, medidas, enunciados científicos, né? Proposições filosóficas, morais. E aí já vou mostrar também exemplos para exemplificar bem isso aqui, né? É a rede que se pode estabelecer, né, o dispositivo, ele é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Então, assim, ó, existe uma rede de sentidos que fez com que esse pai ignorasse tudo aquilo ali e dissesse que ele tem TDAH. Quer falar? Lilian? Ah, tá. Vai. Eu sei que tu gosta do bate-papo, né? Tá, manda porque eu tô me empolgando aqui. Tá, eu tô amando o que tu tá falando, né? E essa coisa de romper bolhas, né? Eu andei em inúmeros lugares, trabalhei com todos os níveis de ensino, tu sabe que eu transitei desde a educação infantil até o mestrado, e agora oriento doutorados. Então, eu andei na saúde, na educação, fui diretora, fiz muitas coisas, e faço poesia, pinto, e eu sempre coloco para as pessoas isso, não fiquem só focados numa coisa, a gente tem que abrir os horizontes.
né? Eu adorei a história de escovar, eu estou sempre escovando palavras, viu? Eu descobri contigo que eu sou uma escovadora de palavras, e as que foram minhas alunas devem entender, porque eu estou sempre buscando, vamos discutir o conceito, vamos para trás dessa palavra, para o meio, entendê-la. Mas eu preciso dizer 3 coisas que me lembraram agora, muito, Vini. Eu trabalhei como psicopedagoga há muitos anos, e eu recebi um caso de uma menina, 9 aninhos. A mãe chegou na minha casa e disse, olha, a professora mandou dizer, na época se usava essa expressão, né? Não sou de 1930, mas nasci nos anos 50, né? Ela tem retardo mental, ela é retardada. A professora disse que ela não aprende. Eu não posso dizer o nome dela hoje, que é uma pessoa muito conhecida, né? Ela é pediatra hoje. E eu fiz a avaliação dentro do olhar da psicopedagogia. Eu descobri que essa menina não tinha nada de retardada. Eram outras tantas histórias, conversando com a mãe, entendendo a vida dela, as coisas que tinham se passado. A vida passou, eu trabalhei com ela durante um ano, né, porque a gente se empolgou muito uma com a outra, né, e a vida passou, ela tirou o 3º lugar no vestibular da URGS para medicina, hoje é uma das pediatras mais reconhecidas aqui do Rio Grande do Sul. E meu filho me disse, ai, coitada daquela professora, né, ela continua dizendo isso para os seus alunos, e a nossa amada pediatra está aí, né, eu tenho um carinho muito grande por ela. Recebi um caso também, filho de uma professora da URGS. Eu sempre tive muita relação com a Universidade Federal, né? Ela soube de mim, que ela atendia crianças com dificuldades, bateu na minha porta. Eu também um cara bem conhecido, muito querido, um gênio, assim, eu tenho muito carinho pelos meus ex-alunos, tá? E trabalhei na Ubra, viu, Vini? Por pouco a gente não se achou lá, na Ubra de Guaíba. E aí a professora disse que ele não aprendia, aquelas coisas todas, né? Que tinha que tomar remédios e mais remédios. Eu avaliei, eu digo, puxa, esse cara é muito genial, muito genial. Ele virou quase que um filho na minha vida, né? Hoje ele é engenheiro elétrico, ele tem uma empresa, eu tenho um carinho gigante por ele, fui madrinha de casamento dele, inclusive. Então eu fico perguntando, né? Imagina, na época, né, já tinha posto um rótulo na testa dele, não aprende, né? E quando a gente vê relatos, né, Vini, de gênios como Rubem Alves, o próprio Paulo Freire disse que foi reprovado em português, que a professora disse que ele não sabia escrever. Pô, se Paulo Freire não escreve, dominando várias línguas, né, ou não escrevia, eu sinto ele vivo na minha vida, né, quem sou eu diante de Paulo Freire? Então, muito legal tu trazer isso, sabe? Eu amo Paulo Freire, sou freiriana de coração, né? Tive a honra de conhecê-lo, inclusive, Vini. Posso depois te contar essa história. Eu conheci esse homem maravilhoso, né? E conheci muito a relação com ele, foi muito interessante na minha vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Eu atendi muitos casos, assim, como psicopedagoga, e quando chegavam com aqueles rótulos na testa, eu já dizia, bom, vamos começar tirando o rótulo, né? Eu passo para ti, tu sabe que eu falo demais. Mas eu lembrei muito desses casos e outros tantos que eu atendi durante vários anos, sabe, Vini? Foram mais de 15 anos atendendo crianças e adolescentes com dificuldades. Então, tu tá trazendo um tema, assim, que toca a minha alma, né? Teria outros casos para contar. Ai, Mas que ótimo, porque esse tema também toca a minha alma, nossas almas estão se tocando. Tu é um escovador de palavras e de almas, sabe? Tu tá de parabéns, a gente não pode se fechar numa bolha, ficar só entendendo de uma coisa só, a vida é gigante, e tem muita, muita coisa para a gente aprender. Estou amando, a gente quando se telefona já fica a última vez foi mais de 1 hora, né? Então eu vou ficar quietinha, mas eu precisava te dizer isso, que eu quero muito te ouvir. A Laura quer falar uma coisinha também, eu até vou fechar o microfone aqui. Não, eu achei bem legal a tua fala. Eu tenho mais de 15 anos de educação infantil. Então, assim, às vezes tu nota que a criança tem alguma situação que precisa de um atendimento especializado. Se passa para a direção chama os pais, e tem pais que não aceitam de forma alguma.
Em compensação, tem uns pais meio doidos que chegam na escola e dizem assim: meu filho é especial. Tem laudo? Não, mas ele é especial, eu tenho certeza que ele é especial. E aí, claro, isso já passam para nós, que ficamos diretamente com eles, e a gente começa a observar que a criança não tem nada, não tem coisa nenhuma. E tem crianças que vêm tomando remédio que não tem coisa nenhuma também, é um absurdo isso. Então é bem legal a tua fala, gostei mesmo. Isso é muito comum. E olha que interessante vocês trazendo essas experiências, né? Só que elas têm essas experiências que já são cenas de um tempo, né? E ao mesmo tempo, são de um tempo atrás, mas ao mesmo tempo, hoje, a gente fala de epidemia de diagnósticos, né? Então ele está muito mais forte, né? Então, por exemplo, até trouxe aqui porque eu não comprei o novo, tá, gente? Não vou comprar, só se eu não precisar. Mas existe isso aqui, né? Que é o Manual Diagnóstico de Estatística dos Transtornos Mentais, é o DSM. Né? Então, o pessoal da saúde mental, saúde, vai ver se o fulaninho fecha os critérios para tal diagnóstico. Tem coisas legais, assim, né? Por exemplo, antes tinha que fechar a Leila aqui, ó. A Leila tem, né, sei lá, tem TOC, tem transtorno obsessivo-compulsivo. E é isso que ela tem. Hoje, a gente começa a olhar de uma maneira assim, tem a coisa dos espectros. Então ela tem um pouco disso, ela tem um pouco daquilo. É legal até para a gente se flexibilizar, mas é como que a gente usa. A gente tem que usar a ferramenta ao nosso favor, né? E sempre olhando de um modo coletivo. Então olha só que interessante. No DSM-3, ser gay era doença. Até o 3, ser gay não era doença, sai do 3. Hoje, no DSM-5, tem dependência de internet. Tem um diagnóstico sobre dependência de internet. Por quê? Porque a gente está num momento em que cresceu a tecnologia, então são processos de saúde e doença. Então, cada época vai ter um tipo de construção, né, de sentido do que é saúde e a doença. Então, a gente sempre tem que também estar atento também à época que a gente está vivendo. Eu queria falar mais uma coisa desses casos, mas eu já pego, vou amarrar de novo. Vinícius, posso te fazer Diga. uma pergunta? Pode. Devido à pandemia agora, né, no momento que ela se tornou muito grande, tu acha que no momento de agora a pandemia está, de alguma maneira, deixando as crianças com algumas sequelas, no modo de dizer, dentro da patologia, no caso, se elas vão ser diagnosticadas mais para frente com algum problema devido a ficarem em casa muito tempo com os pais, de não ter um momento de estar com outras crianças, às vezes um estresse dentro de casa e a criança presencia. Várias formas que crianças que não tinham problema e agora tem, né? Ô mãe. Adorei. Então, isso é uma discussão, assim, bem interessante, né? Tem opiniões, tá gravando, né? Tem opiniões, assim, sobre isso. Tem umas coisas que se chocam, assim, né? Por exemplo, se eu me agarro na educação especial, nos processos inclusivos, a gente vai ver que todo mundo tem o seu tempo, né? E que agora em casa a gente vai estar sendo desafiado, né? Enfim, o tempo todo a como garantir, né? Um estímulo mínimo, né? Então, por exemplo, tem escolas que vão dizer assim, vai no pátio, o pessoal da educação infantil, né? Vai pro pátio, que flor é essa? Pergunta pra mãe que flor é essa, como é que surgiu, daqui a pouco a mãe conta, foi a avó que deu, e aí tu fazendo outras conexões, enfim, né? Ou então tu pega e faz ligação entre os coleguinhas, enfim. A gente vai sendo tensionado, vai sendo obrigado a inventar outros modos. Se isso vai ser perda cognitiva ou não tem como a gente avaliar. A gente só vai saber disso daqui a um bom tempo, quando a gente abrir o arquivo,
né? Revisitar os arquivos e ver. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas, todo mundo tem condições, né? A gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. O que a pandemia tem feito também, né? A pandemia, ela é um zoom, né? Tudo aquilo que a gente já vivia em casa ficou escrachado, né? Então, as nossas relações em casa ficou escrachado, a demanda de trabalho, quanto que a gente trabalha, tem que dar conta disso, não sei o que, Nana, fica também. Tinha até umas pesquisas que mostravam, né, que as crianças estavam tudo fazendo xixi na cama agora, que é regressão, não sei o que, é perda cognitiva. Não, as crianças estão ansiosas porque elas não sabem o que é o vírus. Então a gente senta e explica, né? Eu lembro agora de uma colega minha que ela tava com o sobrinho dela, e aí era aniversário dele, né? E aí o pessoal da escolinha passou pela casa, assim, de máscara, lá no início da pandemia, de carro, assim, oi, fulano, e ele assim, eu achei que eles tinham esquecido de mim, né? Então eu tinha medo de ser esquecido, né? E são essas coisas, a gente fica assim, ai meu Deus, a perda cognitiva e tal, não sei o que, sabe? Por exemplo, assim, e aí tem todo um outro lado, tem todo um outro mundo para olhar e para ser inventado que a gente esquece. Sabe por que isso? Porque a gente também está numa sociedade que nos provoca, né, e na verdade, ela nem nos provoca, ela nos força a isso, né, a ser competitivo, né, meu Deus, e o terceirão, né, o terceiro ano, lá como é que fica, e aí não vai aprender, que vai ficar para trás, vai ter perda, como assim? Isso apareceu muito também no início também da pandemia com os próprios professores, né, porque tem uma coisa histórica de que professor bom é professor que dá material, né? Não tem isso, Laura? Uma coisa assim? E aí o pessoal tava assim, tudo enlouquecido, né? Os alunos, eu não aguento mais material. E aí tu vai lá escutar os professores, eles dizem assim, eu não sei se eles estão aprendendo, porque eu não consigo olhar no olho deles. Então, vou mandar material. Porque, historicamente, professor bom é professor que dá material. É o senso comum. E aí a gente está preso nesse senso comum. E hoje, em educação, a gente fala de experiência, né? De campos de experiência, de poder oportunizar atividades, enfim, que os alunos possam refletir. São as Que é totalmente o oposto da educação bancária, por exemplo. Fala, Laura. Desculpa, te cortei. Hoje são as habilidades. Isso. A gente trabalha com as habilidades, né? Diferente antigamente, que era material, e achava que o professor era maravilhoso e a criança não aprendia nada, né? Hoje, isso. Não, a gente vai atrás das habilidades de cada um, tenta... E desenvolvendo, enfim, né? E como que muitos professores foram pegos nisso, assim, né? Tipo, vou dar, né? Vou dar material, enfim. E aí, porque é paradigmático, né? Porque a gente volta também pro conforto, né? Quando a gente tá ansioso, a gente volta pro outro ponto, né? Enfim. Deixa eu concluir aqui essa parte, já voltamos, senão eu fico tá legal assim, né? Conversamos e voltamos, tá? Então, um dos dispositivos da medicalização, né, uma das máquinas é a própria escola, por exemplo. Isso acontece na saúde também, tá, gente? Mas a escola, quando a gente fala de saúde e educação, é na própria relação deles, enfim, né? Ela cria lugares, né, de sujeito, regimes que colocam em funcionamento e atualizam o processo de medicalização, dos modos de ser e aprender. Essa máquina, né, coloca o indivíduo no papel de um anormal. Né? E é isso que faz, né, a medicalização. Ela cria lugares para cada um ocupar. O autista, né, porque teve uma epidemia de autismo também, né? Agora fala epidemia de autismo, né? Porque não está respondendo não sei o que, não está respondendo na hora, isso assim, gente, tá, peraí, vamos lá, estimula, não sei o que. E não é um profissional que vai dar esse diagnóstico, é uma rede inteira. Esses múltiplos olhares. Porque se tu só olhar de um lado, ótimo, é óbvio que tu vai botar que é doente ou alguma coisa assim.
E o patologizar, ele vem muito também ao encontro da judicialização das relações, por exemplo, né, que a gente falava. Tudo se processava. A gente não conversa, a gente tudo processa. Então, judicialização, por exemplo. Diante desse processo de modos de ser, e as condutas são diagnosticados, diante desse processo, os modos de ser e as condutas são diagnosticados, classificados e inseridos em um amplo universo nosográfico. A nosografia é o estudo das doenças, tá, gente? Então, assim, ó, tá se comportando assim, e a gente faz isso o tempo todo. Isso é tão forte na nossa cabeça que a gente, olha lá a bipolar zona vindo, né? Nossa, aí, ó, doente. E a gente faz isso, a outra se rindo toda. A gente faz isso o tempo todo, porque vão se criando no social lugares para a gente poder encaixar as pessoas. E quando a gente encaixa as pessoas nesses lugares, a gente deixa de escutar. E ignora toda a construção de sentidos que aquela pessoa tem, né? Então eu quero dar... Isso é pensar uma escuta, né? A escuta como um gesto artesanal, né? Que é uma tecnologia leve, né? Caracterizada por gestos de diálogo, a gente tem que ter vínculo, acolhimento, isso aqui é para tudo, né? Para saúde e para educação, para assistência, para tudo, né? Para pessoas que trabalham com pessoas. A gente deseja, então, compreender o sofrimento a partir do próprio sujeito, considerando suas experiências. Então, a gente tem que pensar. Por isso que eu acho que também tem muito a ver com a educação e eu me identifico muito com isso, né? A partir de suas experiências e o território existencial. As pessoas existem em lugares diferentes e esses lugares têm muito sentido para as pessoas. Esses dias uma paciente minha veio me pagar assim, ó. Sabe, assim, como é que é? Tô com uma tampinha aqui. Assim, ó. O que é isso? No budismo, isso aqui é gratidão. Então ela tá agradecendo pela terapia, mas ela não me falou isso. Assim, eu sei que como ela tem essa religião, essa crença, enfim, isso tem um valor grande para ela. Eu entendi isso a partir das escutas, né? Então é um instrumento artesanal. Tu vai ter que ir criando, inventando, que facilita a transformação e o cuidado de si e do outro. Cuidado de si é um conceito, tá, gente, do filósofo Michel Foucault. Cuidar de si é inquietar-se. Sabe quando a gente se inquieta, assim? Fica inquieto com alguma coisa e aí tu muda a tua maneira de ver o mundo, porque tu ficou inquieto com alguma coisa, né? Opa, não é bem isso aqui. Tu furou a bolha. Né? Inquietar-se a ponto de tu virar outra coisa enquanto sujeito. Isso é outro Vinícius, né? Muito filosófico, tá bom assim, tá indo. Tá, façam assim. Então, uma estratégia para desenvolver autonomia através do agenciamento de modos menos duros de fazer o trabalho no cotidiano. Então, a gente poder pensar como eu escuto, o que tenho dificuldade em escutar, o que, quando escuto, me gera inquietação, a gente tem que poder pensar na gente também. E tem uma coisa assim, que é a transversalização da saúde mental, né, na perspectiva da educação inclusiva. E aí eu vou dar super uma resumida aqui para as profs, né, depois elas desdobram aí com vocês, que é educação inclusiva não é tu botar a pessoa na sala, né. Educação inclusiva são as relações no cotidiano, né? É na micropolítica. E isso é promotor de saúde mental. Quando a gente está com alguma coisa ruim no trabalho, com os colegas de trabalho, a gente não fica mal? Porque são as relações. Então, as relações também são promotoras de saúde mental e podem nos adoecer também, né? Então, quando a gente pensa numa educação inclusiva, a gente vai olhando para as relações, não para a patologia, mas o quanto que esse jogo de relações coloca esse sujeito nesse lugar. E o quanto que esse jogo de relações pode tirar esse sujeito desse lugar. Vinícius. Ela não é bipolar, ela está reagindo, de novo, a um jogo de coisas. Pode falar, Letícia. Posso falar? Pode. A inclusão social também, o que acontece? Eu sou professora na educação infantil. Essa semana a gente teve festa junina na escolinha. E uma das alunas não estava com as roupinhas caipira e todas as outras meninas estavam. E eu sempre passo para os meus alunos,
todos são iguais, independente do que tem ou do que é. Aí eles ficam assim, sabe? E eu vi que nenhum deles apontou para ela ou disse. Claro que eu tô sempre frisando isso. Que nem, minha touca é de ursinho, mas você não tem. Ele não tem, mas ele tem outra. Não fala assim. Eu sempre toco muito nesse assunto. Então, passou despercebido. A menina curtiu a festa. Eu dancei com todos eles. Jamais, nunca excluí nenhum deles. Aí a mãe da minha aluna me chamou. Prof, eu tô com o vô dela doente, assim, ela foi sem fantasia, mas eu vi que ela tava pintada e os cabelos arrumados. Eu disse sim, eu peguei todos eles, eu pintei todos, para todos ficarem pintados. Então, para eles se caracterizaram pela maquiagem. Não, a roupa para eles passou despercebido quem tava ou quem não tava. Então, assim, eu acredito que quem faz o ambiente escolar realmente é o professor. Entendeu? É ele que ensina e vem desde o berço. Então eu queria só por isso. Aí eu falei para ela, tu não te preocupa, porque ela curtiu a festa. Ela comeu bem, ela deu risada, ela adorou, ela amou a festa. E a roupa passou despercebido. Pois é, ela chegou, a primeira coisa que ela falou para mim: olha, mãe, eu tenho bolinhas no meu rosto. Tá bom, era isso. Tu visibilizou um processo de incluir mesmo. Não, né? eu faço sempre. De desconstruir também o senso comum. Sim. Né? É a questão de que a inclusão... Desculpa, Leila, pode ir. Não, é a questão que a inclusão, ela acontece de outras formas, não só quando a criança tem alguma patologia, ela acontece de várias maneiras, quando a criança não tem uma condição financeira boa, quando a criança naquele dia não tem aquele brinquedinho, e a gente saber incluir de todos os sentidos, né? Não somente quando a criança tem alguma dificuldade. Sim, a mãe dela né? Me chamou e ela, ai, tadinha, ela sentiu muito. Eu disse, não, ela ficou super bem. Aí ela chegou feliz em casa, eu disse, sim, eu fiz, eu e os colegas dela, a gente fez ela se sentir bem, como se nada tivesse acontecendo assim, sabe? Nada de diferente por ela não estar com a roupa. E tranquilizou a mãe, né, também. Porque também tem isso, né, às vezes a família diz que tem alguma coisa, então a gente também tem que pensar assim, né, não é, porque a gente vai ter que saber nossos limites, né, mas a gente escutando a família a família precisa de ajuda algumas vezes, assim, né, porque de novo, tem um monte de senso comum aí, sentido, significados para a família, algumas coisas assim, meu Deus, ele não está se comportando, como assim? Tá, mas o que é se comportar? Porque a gente é ensinado de vários jeitos, né? Tem uma geração aí, gente, tem uma geração de traumatizados, brincadeira, tá? Aquele que não é pra patologizar e que patologiza. Tem uma geração de pessoas que foi criado naquela linha assim, fulano, tirei 9. Pai, mãe, tirei 9, tem que tirar 10. Né? Que é sempre no negativo. Mas essa galera da antiga sempre pautava para eles ter como se fosse um incentivo para que os filhos fossem melhor. Só que isso não tem um resultado legal. Isso gera pessoas inseguras, frustradas, que acham que vão errar o tempo todo. E aí, visibilizar que isso pode ser um sofrimento, tem gente que faz ainda isso com as crianças, né? Visibilizar que isso não é um modelo legal, desconstruir com essas pessoas, porque essas pessoas acham, sim, que aquilo ali deu certo para elas e pode dar com o outro. Então a gente precisa também fazer essa mediação, né? Então eu sempre brinco assim, né? O desafio dos pais hoje em dia é se fazer entender para os filhos. Né? Vinícius, Diz, Denise. Posso falar? Que amorzinho esse dedinho. Vinícius, bem ligeirinho assim, ó. Sobre isso que tu falou, sobre o que a educadora falou também, né? Eu sou educadora, sou contadora de história, agora parei na saúde de paraquedas, então eu tenho, e sou educadora social, que fiz pelo IGES, o curso de educação social. Legal. Então, assim, ó, uma experiência que eu tive, né, Vinícius, que foi contando historinha sobre bullying, e uma criança levantou o dedo e disse assim para mim, Sora, eu não gosto de apelido. O apelido, eles em casa,
chamam meu pai de negrão. E o meu pai não é negrão. Aí eu disse assim, isso daí, além de bullying, é preconceito. Porque a gente tem que aprender que o negrão em si já é um bullying, entendeu? Mas eu acho que ele quis falar sobre isso, mas eu achei que a família dele também é muito preconceituosa, porque ele, além de estar preocupado, ele estava preocupado que o pai dele era negrão, né? Aí, então, assim, ó, como aqui a gente é mãe também, além de educadoras, nós somos mães, né? A importância que é dos próprios familiares e pais, com aquela brincadeira, de gay, chamar os amigos de gay. A criança está se criando naquilo ali, ela está vendo aquilo ali, ela está escutando aquilo ali. Tá? E por que fulano ou ciclano não pode ser gay? E por que a gente tem que fazer bullying contra os gays, ou contra negrão, ou contra... né? E eu achei isso assim, ó, de uma tremenda arte que a gente tem que trabalhar muito na escola, muito na educação, tá? Porque as famílias já estão mandando eles com preconceitos antigos, com essa coisa que ficou, entendeu? E a gente tem que fazer um trabalho de resgate nisso daí, porque tem a mudança, né? E só tem um jeito... Pode falar, Denise, vai. E assim, ó, quanto à saúde, que hoje eu estou trabalhando na saúde, né? Então as pessoas me perguntam, mas tu é da educação, tu estava sempre trabalhando. Eu acho que a gente tem que aprender de tudo, né? Como tu mesmo disse, ou o senhor, não sei, como você disse. Pode ser tu. A gente tem que trabalhar e tirar proveito de tudo isso, tá? Para fazer uma grande análise. A saúde era para trabalhar na rede com social e educação. E não acontece isso, Vinícius, não acontece isso, tá? A saúde, ela é muito assim, ó, individualista, sabe? A saúde é que sabe de tudo, agora que a pandemia piorou, né? Esse fato de que a saúde, ela não visualiza não é por falta de interesse, por muitos não conhecer o trabalho do social, por muitos achar que direitos humanos é só bobagem, entendeu? Eu sei porque eu estou na saúde, tenho colegas da saúde e ouço essas coisas e fico aborrecida e levo, sabe? Não levo para briga, mas eu tenho vontade de sentar no chão e chorar, porque é a mesma coisa que botar todo um trabalho, tá, por água abaixo, do social, do que a gente aprende. Eu acho que esse curso do educador social era para ser trabalhado com mais carinho, na área da saúde, inclusive, tá? Para todos os trabalhadores que trabalham com a área da saúde, saber o que é o social, saber o que é a dificuldade de cada ser, de cada pessoa que tem as suas limitações, tá? E que direitos humanos não é uma baboseira e não é uma bobajada. Sabe, Obrigada. Denise, que eu fiquei perguntando, sabe o que eu fiquei pensando? O que é o social? É tudo, né? Para mim, o social é tudo. O social é tudo. Minha filha é assistente social, eu amo esse curso educador social, eu batalho pelo social e acho que não foi em vão que eu parei na saúde, tá? Porque trabalhei aqui nos CRAS, aqui na praia, né? Eu trabalhei no CRAS do Túnel Verde, trabalhei no CRAS do Pinhal. Então, assim, ó, eu não sou mais que ninguém, mas eu acho, assim, que foi um trabalho muito importante para meu crescimento. Trabalhei com especiais, tá? Eu estava na terceira, eu ia abrir 3 turmas de especiais, trabalhava em 2, e aí veio a pandemia. Mas, assim, ó, o que eu tenho certeza que a gente fez um ótimo trabalho, né? E eu dei de tudo, assim, o que eu tinha condições, e por isso que fui fazer pedagogia agora, amando pedagogia também. E acho, assim, que se a gente não botar assim, em pauta essas coisas, principalmente
nas reuniões, assim, né, nas palestras, é bom, é um aprendizado, é uma troca, né, eu acho, de experiências, né, mas que eu fico decepcionada, eu fico. Tem que melhorar muita coisa aí, na saúde social uma troca de experiências, e educação. Uma troca de experiências e um acúmulo de experiências, né? Quando tu revisita aí os lugares que tu circulou e tu vai pegando a tua coleção de experiências, isso vai te possibilitando que tu enxergue, fazer essa conexão de ir para a saúde e ver que tudo é o social, né? O quanto que isso é importante. E eu fico pensando assim, que é uma coisa que eu sempre digo assim, educação é saúde. Educação é saúde. Né? Quando tu abre espaço. Desculpe eu te interromper, mas só para lembrar que nós temos só 10 minutos. A gente pode pactuar, assim, se a gente passar um pouquinho, dá para passar um pouquinho? 10 minutinhos, assim? Dá, então tem 20 minutos. Eu quero muito ver o fechamento, a costura final que tu vai fazer, eu tô curiosa, né? Então temos 20 minutos. Você é muito curiosa, Lídia, você é muito curiosa. Quero te ouvir. É bom. Então, para concluir, então, gente, para ir, vou tentando aqui fazer a costura final, a costura final é boa. Então, as demandas da despatologização, né? A gente tem que repensar, né, as práticas do acolhimento e inclusão, repensar as práticas de cuidado e educação, né? Despatologizar não é descuidar, não é desassistir, e não é ensinar, é isso ou aquilo, né? Não deve implicar perda de direitos no escopo da diversidade. Às vezes, gente, a gente pode diagnosticar, às vezes tem que dar alguma medicação porque precisa, mas isso tem que levar em conta todo o contexto, né? Lembrando que tem sido discutido muito na saúde também, na saúde mental, dialogar com as pessoas, né, com a família, com o paciente, com o sujeito, na experiência dele, com a medicação dele, enfim. Vou tentar dar um exemplo assim, né, eu tinha uma paciente que ela não queria tomar remédio nenhum, e eu disse assim, olha, se tu parar com os remédios, tu vai sentir uma depressão, né, porque tinha uma coisa química mesmo ali. Então a banalização do diagnóstico é contra isso que a gente luta, né? Do diagnóstico sem fundamento. A gente luta contra isso. Contra a ignorância da complexidade da vida, né? É muita coisa. E reduz a uma coisa só. Então, tipo assim, que nem o menino toma Ritalina, mas não fala sobre as outras coisas, né? Mas essa menina, por exemplo, ela não queria mais tomar medicação e ela assim, parei com a medicação. E ela me contou. E eu disse assim, ok, então tu fica atento ao que tu vai sentir, né? E ela, assim, Vinícius, eu chorei, passei tão mal. Agora eu entendo que eu preciso. Então ela rompeu, mas ela estabeleceu uma outra relação com a medicação, né? Então, e melhorou meu vínculo com ela, o vínculo com o psiquiatra, com a família, enfim, né? No fim, eu acabei dando aula, ela se casou e tá morando em outro estado, inclusive. É assim, eles melhoram, deixam a gente, né? Que horror. E aqui, peguei do Wikipedia, drapetomania, sabe o que é isso? Isso é uma doença, gente. Lá em 1851, sabe que doença é essa? Eram os escravos que queriam fugir das senzalas. Então, esses que tinham desejo de fugir eram chamados de doentes, e o nome da doença é a drapetomania. Né? Olha que interessante isso. Porque a medicina dizia isso, né? Na época. Ele tá querendo sair, que desejo é esse, né? Que ele tá querendo sair. Tem trabalho, come bem, tem tudo, tá escravizado, né? E tá querendo sair, só pode ser doente. Né? Tem um problema para isso. Então é mais ou menos isso aqui, ele vai se atualizando hoje. Vai se atualizando em outros sentidos, né? Vai colocando. Então a gente sai da determinação individual e vai para a construção de coletivos e redes. A gente tem que pensar que a gente brinca que abre uma farmácia em cada esquina. Brinca não, abre uma farmácia em cada esquina. Não posso chamar São João, gente. Tem 3 São João na minha rua. Não aguento mais. E as pessoas tomam
medicação o tempo todo. Ah, eu não quero sentir isso, não quero sentir aquilo, não sei o que, não. Ou tem isso, tem aquilo e tal. Mas isso tem a ver com uma questão social que a gente está vivendo também, né? De perda de direitos também. E isso tem tudo a ver. Essa coisinha do aluno que não aprende, né? Tem tudo a ver com uma questão macro, né? Então, por exemplo, o trabalho, né? A questão da CLT lá que já não está mais, e aí as pessoas têm que ser empreendedoras e vão trabalhando mais e mais e mais e mais e mais, e aí tem que trabalhar e cuidar do seu, e aí fica cada vez mais individualista, se desconecta do coletivo, e aí ali o pensamento vai ficando cada vez mais, vai ficar preso naquela bolha de sentido, né? Não se conecta com outras realidades. Que é isso, né, Lilian, que o neoliberalismo faz, né? Ele acaba com o coletivo e bota um problema do coletivo no sujeito. Então, é a Denise que é doente. A gente não tem que ver nada. Isso é muito comum em instituições de trabalho. É aquela pessoa ali que é o problema, ela tá doente. Não, tem toda uma questão da instituição, tem toda uma questão das relações, né? Que a gente não vai olhar para as relações, é mais fácil dizer que a pessoa é doente e tirar ela do que fazer alguma coisa pro clima, né? Institucional, enfim. Então a gente sai do modelo hegemônico médico individual com ênfase no diagnóstico, né? O modelo da perfeição e seus correspondentes transtornos, doenças e deficiências, e vai para a construção cultural e política das explicações das intervenções. Então, assim, modelo social político com ênfase no conhecimento-ação, né? Variabilidade e diversidade, das representações da produção de sentidos, e pensar os sentidos. Então, isso acontecia muito acontece muito na psicologia, por exemplo, né? Porque cura gay, por exemplo, na psicologia, né? Porque se o paciente ele quer se curar, ele quer deixar de ser gay, a gente pode tratar ele. Mas a gente não pode, não tem que pensar que o paciente quer se curar, a gente tem que pensar por que ele quer se curar. Claro, o ambiente aí é triviolento, capaz que a pessoa não vai querer deixar de ser gay, né? Para parar de sofrer. Então tem a ver, é a pessoa que é doente ou é o ambiente que adoece a pessoa? A gente vai individualizar ou a gente vai olhar para o mundo, para a cultura, né? E aí, gente, a gente poder pensar, né? O tempo todo eu estou tensionando para isso, né? Porque quais redes de cuidados podemos costurar junto às políticas públicas e também entre nós, entre os colegas da escola, entre os colegas do posto, entre aquela, sabe, às vezes aquela professora conhece aquela tia do posto, não sei o quê, costura. Às vezes aquela professora conhece a mãe que conhece a outra, né? E aí isso pode nos ajudar a construir sentidos, né? Às vezes a gente está aqui dando aula, não sei o quê, com as criancinhas, e passa a mãe lá, aquela mãe que nunca aparece na escola, diz, oi, fulana, tudo bom? Dá um oi. E vai puxando, assim, né? E vai produzindo encontro, né? E afetos. Depois eu mando o videozinho dos afetos, porque não vai dar tempo de ter vídeo dos afetos. Então, o que pode um encontro, né, agenciado pelo desejo de investimento de vida? Tem isso aqui, ó. O que pode um encontro, né? Isso aqui é uma oficina que eu fiz com a galera, com professores e pessoal do posto de saúde, e o que foi o encontro entre saúde e educação. E foi tão interessante, porque eles estavam muito assim, bem como a Denise estava falando, né? Porque a saúde é muito assim, né? A educação é muito assada, enfim. Foi aí que eu me referi, esses encontros, isso tem que ter mais, e não foi em vão que eu parei na saúde. Isso. Entendeu? É esses encontros, como tu disse, um puxa o outro, um ajuda o outro, e aí vai mudando a visão geral. Porque é bem isso, assim, a saúde, ela surge para cuidar, e fazer aquele cuidado quase protocolar, assim, né? Na verdade, não deveria ser assim, né? Devia ser um cuidado para ajudar as pessoas a se inquietar, as pessoas a serem, a evoluírem, a aprenderem, a serem outras, enfim. Mas, às vezes, ela vai entrar no protocolo, bem no medicalizante mesmo, enfim, porque ela tem que dar conta, né? Ela foi tomada... Bom, o que foi os postos de saúde agora com as vacinas, né? A guria que me deu vacina no braço, porque eu sou da saúde, né? Eu acho que eu fiquei 3 dias doendo, aí eu fiquei em dúvida se foi a guria que me vacinou ou se foi a reação da vacina, porque ficou doendo. Então, assim, ó, a saúde tem a produção de cuidado, a educação vem com aprender, a assistência vem com
a questão da seguridade, né, com a questão de articular as coisas. Cada política tem um sentido. E aí, quando tu promove encontro, isso apareceu lá nas oficinas, viu, Lilian? Que às vezes o pessoal da saúde, assim, porque da assistência, porque a escola não tá aqui, porque a escola não tá aqui. A escola não parou em nenhum momento. Eles não conseguem estar aqui porque eles também estão sobrecarregados que nem vocês. Porque a gente não parou, tá? Ninguém parou. A assistência continuou trabalhando, a escola continuou trabalhando e a saúde continuou trabalhando. Só que ninguém sabia disso. Ninguém sabe disso. Tu pega, digamos assim, eu e a Lili, a gente trabalhou muito tempo junto no mesmo escritório. A gente se via junto no escritório. Com a pandemia, a gente fez home office. Eu tenho trabalhado muito, porque eu acho que eu estou sempre devendo. Eu não consigo mais ver a minha colega para saber, para a gente ter essa medir coletivamente qual é a produção. Eu sempre vou achar que eu estou devendo, porque eu não consigo ver os outros, eu não consigo medir. Então, a gente é tensionado a produzir muito, né? Enfim. Então, esses recortes aqui foram que os profissionais foram trazendo, né? Troca, aprender e trocar experiência sempre, plantar para colher, né? Potência, o mundo que deixamos para nossos filhos depende dos filhos que deixaremos para, né? Dos filhos que deixaremos para o mundo. Saúde e educação juntos não tem preço. Esclarecimento, parceria, segurança e energia, que tenha continuidade, né? E a gente pensar nas micropolíticas da amizade, assim, né? Todo mundo tem aquele amigo que a gente aprende, né? Muito sobre a gente mesmo quando a gente está em relação com um amigo, a gente se inquieta, né? E a gente possa ter essas relações de amizade, assim, com os autores que a gente lê, né? Com as aulas que a gente tem, com as pessoas nas políticas, né? Porque isso tudo vai exercitando o nosso pensamento crítico, né? Então, gente, basicamente, é um pouco disso, assim, né? Existe um movimento, então, que a gente está tentando instaurar aqui no Rio Grande do Sul, que é o Despatologiza, né? RS, porque tendo em vista a tamanha produção científica, né? Que passa uma ideia que ignora toda a complexidade das relações, a gente precisa produzir algo ao contrário disso, né? Isso eu tenho dito em todos os espaços, né? A gente sempre acha que a gente está sozinho, e eu acho que o momento faz a gente acreditar isso. E a gente não está sozinho. A gente não está sozinho, né? A gente pode fazer rede. Isso aqui que está acontecendo foi resultado de uma rede, né, Lilia? Uma rede nossa, né? E vamos ver o que reverbera isso aqui também entre vocês. Para onde é que vai? Enfim. Queria agradecer, então. Bom, Vinícius, antes de te pedir salva de palmas, eu quero só fazer algumas considerações rapidinho, tá? Primeiro, como tem que ter responsabilidade para dar um laudo para alguém, né? É tão fácil olhar para a pessoa e já botar um rótulo, né? A minha avó sempre falava muito isso, sabe, Vini? Eu sempre fui muito agitada, eu acho que eu me encontro muito contigo por causa disso, porque eu sou acelerada, né? E aí a avó dizia, tá acelerada, tá fazendo arte, vai lavar louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Vai jogar futebol, que eu gostava, né? Que passa a agitação. E hoje em dia fica muito aquilo, os pais preocupados, né? Vamos levar um psicólogo, qual é o laudo do filho, né? Eu vejo que a gente tem que desfocar da doença e pensar o ser humano complexo como ele é, né? Parar com essa coisa de querer pôr rótulo, né? E eu tenho muito medo disso que tu falaste agora, parece que está tendo um surto de autismo. Eu vejo tantos alunos dizerem assim, a minha sobrinha, minha irmã, minha filha tem autismo. Será que é realmente? Eu sempre me pergunto, né? Eu vi que tu lês Rubem Alves, eu também sou fissurada em Rubem Alves. Falou, Lilian, assim, do autismo, tem uma fabricação mesmo disso, assim, né? Porque tem gente que ganha com isso, né? Com a questão de laudar, enfim. Tem um lucro com isso. Então, sempre tem um jogo de interesse. O que a gente tem que pensar, a gente tem que desconfiar do diagnóstico. A gente sempre tem que desconfiar do diagnóstico,
e poder abrir Eu ele. quero te dar os parabéns, ver um psicólogo que leva com tanta seriedade, com tanta reflexão isso. Estou muito feliz, sabe, Vini, de tu ter entrado assim na minha vida, não vou te largar agora, e quero dar uma boa notícia para todos vocês. O Vinícius já foi convidado para ser da nossa equipe, vai entrar na educação infantil, né? E queremos outras aulas com o Vinícius. E agora uma salva de palmas para o nosso querido Vini. Então, a partir de agora, o Vinícius vai marcar a aula dele, tá? Quem quiser assistir como convidado, entra em contato com a Leila Santos, que ela vai ver o pessoal do Pinhal com a Laura. Olha, eu quero assistir a aula do Vini, só não pode ser muita gente, né? E queremos também você na aula da educação social, tá? Agora já te pegamos e não vamos te largar. Então, gente, vamos cuidar um pouco isso do lucro dessa história das doenças. A gente sabe, né, Vinícius? A questão dos laboratórios, dos financiamentos, né? Vai ganhar tanto em cima, cuidem isso. Vocês viram as denúncias agora que a gente vai na farmácia e eles ficam empurrando vitaminas, ainda mais depois de 60, vocês não imaginam. Eu disse para a moça da farmácia, eu devo ter cara de desnutrida, viu, Vinícius? Porque eu entro na farmácia e começo, vitamina para isso, não sei o que para aquilo, eu detesto tomar remédio, né? E ficam entupindo, querendo, eles ganham em cima. Até viagens internacionais deu em todos os noticiários isso. Então, vamos lutar contra essa cultura da patologia da doença mesmo, que isso preocupa todos nós, eu acho que é uma coisa muito séria. Tu trouxesse isso do lucro, né, de ter tantos laudos, eu estou preocupada. E os professores, queridas, colegas de trabalho, quem é da educação, não vamos mais olhar para o aluno e já querer colocar, aquele é isso, aquele é aquilo, são seres humanos, que têm suas possibilidades, limitações. Eu deixo uma pergunta para vocês, para a gente não se estender muito mais. Quem é que se acha normal? Eu não sou. Eu já descobri há muito tempo. Eu normal não sou. Né? Quem é o normal, eu desafio, Vini, se tu puder dizer o que é a pessoa normal, porque eu já descobri há muito tempo. Eu tô graças doida da turma. Eu não sou normal, porque eu não quero estar dentro de uma bolha, minha cabeça anda a 3 milhões por hora. Eu leio poesia, leio livros policiais, que eu amo, vejo CSI, gosto de ler. Então, assim, ó, a gente tem que abrir a bolha e ler coisas diversas, e viver situações diversas, porque a vida não é uma bolha, gente, a gente tem que abrir horizontes. Eu só quero te dizer, estou muito feliz, seja muito bem-vindo. Acho que hoje eu marco no Eu IJA. já estava até quase olha lá, o teu telefone para fazer terapia com o Vinícius. Agora as gurias já estão tudo aí, já querem saber que dia vai ser tua aula, já sei. Peço desculpas que desliguei uma época a câmera, porque tinha gente que não tinha o link, eu estava no celular passando o link ainda para os inscritos de última hora. Vinícius, um amor... Viu quando eu digo, professora Lilian, que a senhora sempre prepara coisas novas para nós? Olha aí, ó, agora o Vinícius Pasqualin, nas aulas vai ser maravilhoso. Recebe o abraço, o carinho. Agora vão ficar todo dia me perguntando que dia é a aula do Vini. Eu já pedi para ele ver, eu sei que ele tem muito trabalho, gente, muito mesmo. O Vinícius é muito requisitado. Eu tenho que terminar um e-book, né, Lilian? Estou terminando. Ele está terminando, nós estamos fazendo um livro, né, do projeto da FAS, que vai ser disponibilizado, mas acha um sábado, por favor, que eu estou te pedindo, e uma sexta-feira à noite para o grupo de educação social, e seja muito bem-vindo à nossa equipe. Mais uma vez, gente, vamos dar uma salva de palmas ao Vinícius. Gente, obrigado. Eu deixei um link de um texto aqui, tá? Quando vocês quiserem, ele tá online. Tem tudo a ver com aquilo que eu falei hoje, né? Viu, Lilian? Esse texto aí, ele é requisito para a prova de mestrado, viu? Na Faculdade de Educação. Eu decorei esse texto para poder. Quem é o texto, Vinícius? É da Cláudia Freitas e do Cláudio Batista. Ah, sim. Medicalização dos modos de ser e estar na escola.
vai falando um pouco disso que eu falo, exatamente isso que eu estava falando hoje, né? E tem um site que é do Despatologiza, que é esse movimento que a gente está organizando aqui, né? De poder fazer... Pode me passar pelo WhatsApp, Vini? Que aí as pessoas que estão aqui no grupo hoje vão receber esse material. Vini passa, a Leila está com todos os WhatsApps lá, ela coloca no grupo. E deixo mais um pedido, quem sabe já andamos para o mês de julho, eu sei que tu está agora com bastante coisa, um outro momento de um bate-papo com a gente, né, para a gente falar um pouco sobre esses temas, tá bem? Claro, agora são 21 horas e 10 minutos, eu convido a todos para a gente se dar um abraço coletivo, recebam meu carinho, meu coração, um beijo, meu respeito profundo. Te amo, Vini. Mais um amor na minha vida. É recíproco, pessoal. Amo vocês, boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, colegas, prof, Vini, foi um prazer. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Beijo. Noite. Obrigado, prof. Obrigado, Vini. Boa noite. Obrigado pelo aprendizado.